Olá, pessoal! Hoje a nossa videoaula é sobre a biosfera. Nós estudamos na aula anterior a questão dos animais e como eles se adaptam às diversas formas de vida, né? Falamos um pouquinho de adaptação, de conservação, de preservação. E nós percebemos que cada ser vivo precisa se adaptar de uma forma diferente ao frio, ao calor, à falta de água, enfim. Um exemplo foi o pinguim imperador, que para poder suportar temperaturas negativas de 40 graus centígrados, vento de 200 km por hora, os machos que são responsáveis por chocar os ovos se amontoam, ficam bem próximos, né? E na maior parte do tempo eles dormem para economizar, para poupar energia. Eles não têm como abandonar o ovo, se eles abandonassem o ovo congelaria, e eles passam esse período todo do inverno sobrevivendo com a energia acumulada na forma de gordura que fica logo abaixo da pele desses animais. A fêmea sai desses lugares mais frios e procura lugares mais quentes, onde ela vai se alimentar. E no início da primavera ela retorna para fazer o cuidado com os ovos e então o macho sai para se alimentar. Se eles não tivessem feito essa forma para se adaptar ao frio, certamente esses animais morreriam. No nosso planeta, nós temos lugares diferentes, com temperaturas diferentes, né? Toda essa forma de vida nesses determinados ambientes de temperaturas diferentes e características diferentes é chamado de biosfera. A biosfera é formada por um conjunto de biomas e de ecossistemas que são interdependentes. A gente vai ver isso mais adiante. E essa vida na Terra, essa biosfera, só é possível pela presença do Sol, a energia da luz solar. A posição que o nosso planeta ocupa em relação ao Sol é bastante privilegiada. A nossa temperatura é adequada, nem tão frio, nem tão quente, e isso permite que a maior parte do nosso planeta tenha água no estado líquido, né? Embora tenha nos polos água congelada, na maior parte do planeta nós temos água no estado líquido, que é outra característica importante para ter vida no nosso planeta. Aqui nós temos uma representação da atmosfera, camada de ar, hidrosfera de água, litosfera terra e a biosfera, a camada de vida do planeta. Além da luz solar ser importante para a questão da temperatura e do estado físico da água, a luz é extremamente importante para um processo químico que acontece na biosfera chamado de fotossíntese. A fotossíntese acontece somente nas plantas. E por que nas plantas? Porque elas apresentam um pigmento verde chamado de clorofila em todas as suas folhas. Então, a maioria das plantas faz fotossíntese pela folha, mas algumas plantas que também precisam se adaptar para poder sobreviver, têm estruturas que permitem que ela faça fotossíntese pelo caule, por exemplo, mas a maioria, e o exemplo que a gente vai dar aqui, é na folha. Então, o que vai acontecer no processo de fotossíntese? Foto, luz, síntese, produção. Então, ela produz o seu alimento na presença da luz solar. A luz solar incide sobre a folha, a parte de cima da folha, e aqui nós temos uma estrutura chamada estômato. O estômato se abre e com a abertura do estômato, a luz solar entra e o gás carbônico ou dióxido de carbono também entra. Aqui nós já vamos ter o pigmento verde, que é a clorofila, e vindo do solo, a água e os sais minerais, que vão ser transportados através da raiz também na folha. Então, é na folha que vai acontecer o processo de fotossíntese. O que a planta precisa para fazer fotossíntese? Primeiro, a luz solar. A luz solar faz com que o estômato se abra, né? A clorofila retém o calor do sol, o estômato aberto faz com que o gás carbônico entre e começa a acontecer o processo de fotossíntese. Quando a planta faz fotossíntese? Durante o dia todo, mas em maior intensidade quando tem luz, quando tem calor. E o que ela vai produzir no processo de fotossíntese? Todo o objetivo da fotossíntese é para a produção de glicose. A glicose é uma molécula de C6H12O6, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, que a gente chama de alimento da planta. É um açúcar que vai circular da folha onde ela foi produzida para todas as partes do vegetal.
E ela também pode ficar armazenada no fruto, na forma de frutose, na flor, na forma de néctar, no caule, na forma de sacarose ou na raiz, na forma de amido. Também pode ficar nos grãos, né, nas sementes, também na forma de amido. Depois que a planta produziu o seu alimento, pela folha, pelos estômatos, também vai sair o oxigênio que foi produzido dessa reação química, que não vai ser utilizada na fotossíntese, e sai também a água na forma de vapor. Então, resumindo, para fazer fotossíntese precisa de luz solar, gás carbônico, água, sais minerais e clorofila. O que a planta produz no final da fotossíntese? Glicose, que é o seu alimento, oxigênio e água na forma de vapor. Aqui nós temos um exemplo dos estômatos, né? Uma fotografia ampliada de um estômato em microscópio eletrônico, e aqui a gente vê que o estômato está aberto. Ele tem duas célulazinhas aqui que são chamadas de células guarda, e essa abertura que nós vemos aqui é chamada de ostíolo. Quando nós conseguimos ver o ostíolo, é porque o estômato está aberto. Quando ele estiver aberto, o gás carbônico está entrando, então provavelmente tem luz. Quando o estômato estiver fechado, nós não enxergamos o ostíolo. Então, pode sair uma quantidade de água e de oxigênio com o estômato fechado, mas isso também só vai acontecer quando o estômato estiver aberto. Então, observa e grava. Quando o estômato está aberto, o gás carbônico entra na folha. Quando o estômato estiver fechado, o gás carbônico não entra, o oxigênio não sai e nem a água na forma de vapor. Esse slide mostra uma pequena animaçãozinha, né, sobre fotossíntese, então, para a gente verificar como que ela vai acontecer. Eu vou clicar aqui para vocês observarem. A luz solar entrando, água e sais minerais no solo, através da raiz e passando pelo caule, ela vai chegar até a folha. O gás carbônico da atmosfera, então, vai entrar através da folha com os estômatos abertos. Vai acontecer a produção da fotossíntese, a liberação do oxigênio e a formação da glicose, que é o alimento da planta. Aqui nós temos a produção de energia e a liberação do oxigênio. Então, por hoje é isso, pessoal. Depois vocês vão fazer as questões, vão copiar e fazer no caderno. Mas, por enquanto, é isso. Aguardem a nova postagem. Um abraço.